Olá pessoal, professor Juliano, criador do Cultura Fractal. Hoje aqui no canal a gente vai discutir um assunto bem sério e interessante. A gente vai contar a história de uma matemática. Isso mesmo, pessoal. É comum a gente encontrar listas de matemáticos muito famosos, mas é difícil a gente encontrar dentro da história da matemática alguma mulher que se destaca. Isso pode criar uma falsa ideia, e foi isso que se acreditou por muito tempo, que as matemáticas, que as mulheres matemáticas não pudessem contribuir para essa área do conhecimento. Hoje a gente vai contar uma história impressionante de superação de uma matemática que ficou famosa não só por a sua habilidade com os números, mas sim pela capacidade de superar algumas barreiras de uma sociedade muito machista. A gente está falando de uma matemática chamada Marie-Sophie Germain. Ela nasceu em Paris em 1776. Aos 13 anos, foi bem na época da Revolução Industrial, ela era de uma família de classe média. Então ela foi confinada em casa, porque na época então da Revolução Francesa existia muitos conflitos nas ruas. Então os pais de Marie resolveram então deixar ela em casa, confinada. E ela, como a família tinha uma biblioteca muito grande, ela começou a estudar e começou a se interessar muito pelos livros de matemática. Tem alguns livros de matemática, de história da matemática, inclusive, que falam que um dos livros que ela mais gostava é aquela que falava a história de Arquimedes. A história de Arquimedes é também bem interessante, porque quando os romanos invadiram Siracusa, ele estava, segundo os livros de história da matemática, fazendo alguns desenhos geométricos na areia, e naquele momento os guardas então tiraram a vida, mataram Arquimedes, bem naquele momento que ele estava desenhando alguns estudos relacionados à geometria. Então Marie-Sophie, ela adorava livros de matemática e ela logo percebeu dentro desses livros de história que era isso que ela gostaria de se aprofundar mais ao longo de sua vida. Então vem o porém. A história de Marie é cheia de percalços, ela é cheia de desafios. Quando os pais de Marie perceberam que ela gostava de matemática e eles tinham em mente, vocês imaginam, em Paris naquela época, 1776 foi o ano que ela nasceu. Então, quando ela tinha 13 anos, ou seja, pouco mais de 13, ela era uma adolescente, e os pais na cabeça pensaram, não, matemática é coisa de homem apenas. Então, começaram a impedir, a proibir a Marie a estudar os livros de matemática. Porém, Marie era muito persistente e ela começou a estudar os livros de matemática escondidos. Então ela se escondia num canto e ficava debaixo dos lençóis. Vocês imaginem, uma menina impedida dos pais de estudar matemática, começou então por si só se esconder e estudar a ciência em vários livros que ela tinha nessa biblioteca que era da família. E os pais, depois de um tempo, perceberam que não podiam mais impedir Marie de estudar, então começaram a deixar a Marie entrar nesses livros novamente, porque perceberam que não adiantava impedir essa menina a querer estudar ainda mais a matemática. E aí vem mais uma história, mais um trecho interessante da vida de Marie. Quando ela fez 18 anos, em Paris, abriu-se a Escola Politécnica, que era uma escola que ela tinha como objetivo desenvolver a matemática e a ciência de modo geral na sociedade parisense. E como vocês podem imaginar, nessa sociedade predominantemente exercida por homens, ou seja, os homens é que apenas podiam se dedicar à ciência, Marie, com todo o seu talento, aos 18 anos, não pôde frequentar as aulas na Escola Politécnica. Então o que ela fez? Na época, segundo os livros de história da matemática, um dos alunos matriculados nessa Escola Politécnica teve que sair de Paris. Auguste Leblanc era o nome desse aluno, e Marie aproveitou esse ensejo e começou e fez a sua matrícula com esse codinome. Ou seja, as aulas eram um pouco diferentes. Como é que funcionava? Ao ser matriculado na Escola Politécnica, você começava a receber alguns desafios, alguns deveres, vinculados, claro, à matemática, à física e assim por diante. Então, como Marie não podia frequentar essa escola, ela pegou então esse nome, Leblanc, que era desse aluno
e começou então a receber as cartas, começou a receber as lições da Escola Politécnica usando esse nome falso, que é justamente esse aluno que desistiu das aulas da Escola Politécnica. Marie era muito perspicaz, ela aprendeu latim e grego muito nova, porque ela queria ler a história, por exemplo, os livros de Euler e Newton na sua originalidade. Então ela mostrava já muito nova, grande habilidade de, além de conhecer novas línguas, também aprender matemática. E essa história não para aí, pessoal. Depois que Marie começou a receber esses seus deveres, tinha um professor muito famoso dentro da história da matemática chamado Lagrange e começou a perceber que os artigos que a Marie escrevia eram impressionantes. Marie não, né? Porque o Lagrange ele recebia as cartas com a assinatura desse aluno Leblanc. Então ele começou a ficar impressionado, mas eu preciso conhecer então esse aluno pessoalmente. E quando ele foi, aconteceu o momento dele descobrir, dele ver quem era pessoalmente o Leblanc, que era esse aluno que a Sophie, que a Marie escrevia os seus artigos, ele ficou impressionado que na verdade se tratava de uma mulher. E a partir desse momento, ele percebendo que era uma mulher, ele começou a incentivar a Marie a ter contatos com outros cientistas. E foi a partir desse momento que Marie, que na verdade era Leblanc, como ela assinava, começou a ter contato com vários matemáticos da época. E agora a gente começa a entrar em alguns pontos interessantíssimos da história de Marie. Depois desses contatos, que ela primeiro teve contato com Lagrange, ela começou, vocês imaginem, a trocar correspondências com outro matemático muito conhecido, chamado Príncipe da Matemática, nada mais do que Gauss. Começou a trocar correspondência com Marie em 1804. Mas existe uma história, eu gostaria de fazer um paralelo bem interessante que os livros de matemática contam sobre Marie. Conta-se que na época da invasão de Napoleão, Gauss ficou em perigo em algumas situações. E Marie, que Gauss não sabia que era Marie, isso é bom ficar claro, a Marie continuou a fazer as correspondências usando o nome Leblanc, porque ela tinha medo de como esses matemáticos famosos, como Gauss, iam receber as cartas dela. Então ela continuou escrevendo as suas cartas com o nome Leblanc. Então, nessa época da invasão de Napoleão, Marie percebeu que Gauss ficou em perigo em algumas situações e como ela vinha de uma família com mais dinheiro, mais rica, ela mandou um amigo dela, que era um militar, a proteger Gauss naquelas situações de conflito. Provavelmente ela lembrava da história de Arquimedes, né? Que Arquimedes teve aquele final trágico que eu falei para vocês no início desse vídeo. Então ela foi realmente uma protetora de Gauss naquele momento importante que ele tinha uma produção muito grande dentro da área da matemática. Então em 1807 Gauss ele estava intrigado porque ele queria saber quem era o Leblanc. E também, por uma coincidência histórica, ele queria saber um pouquinho mais de quem que era a pessoa, então, que ajudou a proteger ele naqueles momentos de conflito. E, para o seu espanto, tratava-se de Leblanc, que futuramente, então, ele ia conhecer pessoalmente, e ficou novamente espantado que, na verdade, Leblanc era a Marie, uma mulher, e como naquela época, como eu já falei, a gente tinha uma sociedade muito machista, hoje também a gente tem, né, uma sociedade muito machista, mas naquela época era muito mais, então ele ficou super espantado e contente de ter uma mulher no meio científico de tão alto grau, de tão alta qualidade científica, e a partir daquele momento eles começaram a ser amigos intelectuais. Existe uma carta muito famosa que Gauss escreve para Marie agradecendo por tudo que ela tinha feito por ele, elogiando a sua qualidade de produção intelectual nos seus artigos. Então essa carta é muito famosa, inclusive em alguns trechos o Gauss fala para Marie que ela era realmente uma vencedora, porque além de ela ter uma produção intelectual de alto nível na época, ela também conseguiu superar de alguma forma todas essas barreiras impostas pela própria academia, que que apenas desejava e tinha como acesso, apenas os homens poderiam acessar essas cadeiras que eram para os cientistas propriamente ditos.
Ou seja, as mulheres não podiam simplesmente entrar nesses grupos que estudavam matemática, física e as ciências exatas em geral. Então essa carta, Gauss, além de agradecer a Marie, ele faz todos esses elogios e mostra que uma mulher, naquela carta, ela também, deveria ter acesso a todo esse conhecimento que eram, em tese, lá na sociedade parisiense, vinculada apenas ao sexo masculino. Então, depois desse contato com Gauss, os dois começaram a trocar informações, trocar artigos. A Marie, ela se interessava muito pelo Teorema de Fermat, pela teoria dos números, então ela gostava muito dessa coisa da matemática abstrata relacionado a números. Então, Gauss passou a ser o mentor, passou a ser o parceiro intelectual de Marie naquele momento que ela estava produzindo nessa área de matemática mais pura, vamos dizer assim. Só que nada para Marie era fácil, né? Em um determinado momento, Gauss começou a se interessar por astrofísica, começou a se interessar por física, por matemática aplicada. Então Marie, ela ficou sozinha nesse momento. E o que ela fez? Como ela não tinha mais nenhum parceiro intelectual que podia ajudar ela e conversar com ela nesse desenvolvimento da teoria dos números, ela passou também a estudar assuntos relacionados à matemática aplicada. E adivinhem vocês, Sophie entrou dentro então dessa área mais da física, começou a estudar alguns assuntos relacionados a vibrações plásticas, memória de vibrações plásticas, e já começou a se destacar nesse ramo também. As pessoas começaram a perceber que ela tinha uma habilidade impressionante para estudar assuntos relacionados à matemática aplicada e logo ficou conhecida pelos seus excelentes artigos produzidos também dentro da área da matemática aplicada. Existe uma história que diz que em 1816, então a Academia de Ciências de Paris lançou um desafio dentro dessa área da matemática aplicada e Marie ganhou esse concurso e as pessoas ela ficou muito famosa naquele meio científico da Academia de Ciências Parisiense em 1816, mais ou menos nesse período, e os matemáticos da época elogiavam muito ela. E tem um fato que eu acho bem interessante, que a Marie, ela foi a primeira mulher da história a entrar dentro da Academia de Ciências Parisiense como uma espectadora legítima, porque até então as mulheres que tinham frequentado aquelas palestras eram todas acompanhantes ou mulheres dos matemáticos cientistas da época. Então Marie, depois desse concurso feito dentro da Academia de Ciências, ela pôde começar a frequentar como uma legítima convidada, sem ser marido ou parceiro de algum dos matemáticos que tinha então presente dentro da Academia de Ciência Parisiense nessa época. Já no fim de sua história, então Marie teve uma produção intelectual impressionante. Ela voltou a ter contato com Gauss, então no final da vida os dois ficaram muito amigos novamente e Gauss fez todo um movimento para Marie ser reconhecida realmente dentro da academia, porque mesmo ela mostrando todo esse grau de intelectualidade, ela ainda não era reconhecida como uma pesquisadora efetivamente. Então Gauss fez todo um movimento dentro da Academia de Ciências para conseguir fazer com que a Marie tivesse essa honraria tão merecedora de todos os feitos que ela tinha que ela tinha realizado até então. Porém, em 1831, Marie faleceu com câncer de mama, então ela não conseguiu, ela não chegou a ter esse reconhecimento da academia. Infelizmente, ela morreu antes de ter todo esse prestígio, ou seja, de ter feito e ter reconhecido todo o seu trabalho dentro da Academia Parisiense e dentro da matemática como um todo, porque seus trabalhos são reconhecidos até hoje dentro da matemática aplicada e dentro da teoria dos números. A gente pode pensar que Marie teve uma vida, no fim, aos 55 anos, ela morreu nova, né? Então ela teve uma vida cheia de desafios. Não só pelo fato de ter que estudar a matemática, que é uma ciência que exige muito trabalho intelectual, mas também por conseguir cruzar todas essas barreiras que a sociedade lhe imponha para conseguir frequentar efetivamente aquilo que a Academia de Ciência Parisiense produzia na época. Então, simplesmente pelo fato dela ser uma mulher,
ela teve que enfrentar muito mais barreiras para conseguir o seu reconhecimento. No caso de Marie, a gente sabe que ela não conseguiu, ela morreu antes de conseguir todo esse prestígio e essa honraria, então que Gauss fez todo aquele movimento para ela conseguir. Mas tenho certeza que a sua memória está presente ainda hoje nos trabalhos e nos desenvolvimentos matemáticos que a gente tem nos dias de hoje vinculados ao seu trabalho. Então, nesse momento, a gente poderia pensar na história de Marie como uma história inspiradora para os dias atuais. Quais são as condições que a nossa sociedade impõe para que as mulheres consigam chegar na academia e ter sucesso? O que uma mulher pode e não pode dentro dessa estrutura machista que a gente tem até hoje na sociedade que a gente vive? Eu acho que resgatar a história de Marie é lembrar dessa luta que começou lá em 1776 e depois com todo o desenrolar dos estudos de Marie. Marie com certeza não é a única matemática que enfrentou esses problemas e que garanto que hoje em dia a gente também tem muitas mulheres que enfrentam essas barreiras para se desenvolver e ter legitimidade dentro da academia e também dentro das ciências exatas. Gostaria então de deixar um grande abraço a todas as mulheres que se desenvolvem dentro dessa ciência tão importante que é a matemática e as ciências exatas. Gostaria também de dizer que a gente vai fazer alguns vídeos vinculados a esse tipo de assunto. A gente acha muito importante não só mostrar que a matemática é uma ciência que produz cálculos objetivamente, mas que também tem toda uma luta política por trás de toda essa vinculação, de toda essa discussão de gênero, que é importante sim a gente trazer para dentro das ciências exatas. Gostaria de deixar um grande abraço a todos. Fica sempre o convite para o pessoal se inscrever no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei ali, deixa um like, porque isso é importante para divulgar e fazer com que esse projeto cresça ainda mais. A gente se vê nos próximos vídeos, pessoal, e até mais!